de volta ao meu canal, eu sou a Paula e hoje eu entrei aqui pro ateliê para pintar essa belezura de baú. E aí, pensei, vou estar gravando um vídeo mostrando pro pessoal de eu pintando esse baú. Esse baú é uma peça minha que eu quero colocar ela na cozinha pra colocar pão. Eita, que linda! A luva tá se desfazendo, que delícia. Gente, desculpa a voz, é que hoje eu estou bem com a sinusite atacada, porque o tempo mudou aqui, gente. Tá um inverninho bom, né? Vale a pena falar mal do clima de Brasília, porque daí muda. É nada, que essa época já é assim mesmo, essa época já começa o inverno aqui, começa a chover, né, pelo menos. Então, opa, lembrei de trazer Xuxinha hoje, uma vitória, não é mesmo? Deixa eu prender o cabelinho, porque fazer coisas com pintura com cabelinho solto não é uma boa ideia, né? Daí sempre pode cair um cabelo no meio da coisa e estragar. É isso, vim pintar esse baú e resolvi mostrar pra vocês esse processo de pintar esse baú. Esse baú, eu tenho ele já há um tempo, porém eu nunca uso ele. Tava aqui no meu ateliê esperando uma providência, porque a minha ideia era de colocar ele na cozinha, numa bancada, pra eu colocar pães aqui dentro, entendeu? Pães, coisa de café da manhã que fica ali sempre numa tapaué ou numa coisa que eu não gosto. Então, vim decorar esse baú, fazer ele ficar bem lindo pra ele merecer um lugar lá na minha cozinha. Então, a minha ideia é pintar ele com uma corzinha meio verde e tal. Eu gosto desses tons verdes pra cozinha. E aí, a luva tá me incomodando. Tô fanha, gente. Mas vai ser assim mesmo, com a cara sem nenhum corretivo. Por quê? Porque eu tô gripada e tô desanimada de passar coisa na minha cara. Também dei uma alergia de alguma coisa que tá meio descascando na cara, no nariz. Enfim, aí tô aqui de cara lavada e voz fanha de gripe. Mas o que importa é pintar. Pronto, vou pintar que é melhor. Então vou começar a pintar esse baú e daí eu escolhi essas cores porque são cores que eu gosto e eu acho que vai combinar na minha cozinha. Então, a minha ideia é fazer uma base, pintar ele todo com esse verde menta bonitinho. Olha que verde lindo, gente. Deixa eu ver isso aqui. Isso aqui é da Acrylex, PVC Fosca. Eu disse a moça da loja que é boa pra pintar MDF, vou estar acreditando. Essa parte aqui de cima nem é um MDF, tá vendo? Essa parte curva aqui é aquele outro tipo de madeira, que eu esqueci o nome agora, gente. Não é PVC, não é MDF, também não é compensado. Alguém lembra o nome dessa madeirinha aqui? Eu sei, mas eu esqueci agora nesse momento. Que você consegue, que ela é bem maleável, você consegue fazer coisas curvas com ela assim, sem ela quebrar. Eu esqueci agora o nome. Mas se alguém lembrar, deixa aqui nos comentários. Que eu não sei. Aqui tinha um outro puxador que era bem feinho, bem simples assim, desses que normalmente vende já pra tampar caixas de MDF. Daí eu queria uma coisa mais bonitinha, então eu comprei essa daqui, ó, mais bonitinha e mais discreta também, porque o outro que tinha aqui era todo papagaiado. E aí, eu sou uma senhora, mas eu gosto das coisas bonitas, cara de chique. Vamos lá, comprei essa outra alcinha aqui, na minha loja inclusive, pra poder colocar aqui. Aí tampei os furos do que tinha existente, com uma massinha massa mesmo, de gesso, né? E aí fiz o furo novo pra medida daquele ali, mas vou pintar sem colocar ainda, porque fica melhor pintar sem colocar. E é isso, vou pintar ele todo de verde menta, como eu tava mostrando pra vocês, e depois eu vou fazer uns detalhes com o stencil, com essa cor aqui. Mas não sei se vai caber tudo nesse vídeo. Então talvez esse vídeo aqui fique só com a pintura de verde mesmo nesse baú. Porque eu vou ter, fazer pintura de camadas tem essas coisas. Eu tenho que esperar secar completamente a camada
da cor de baixo, né? Pra depois ir colocando outras camadas. Então, talvez hoje, como tá um tempo assim, úmido, chuvoso, aqui quando tá o tempo seco, as coisas secam rapidinho, porque não tem muita umidade. E aí eu tô colocando um sprayzinho de água pra dar pra trazer um pouquinho mais de emoliência pra essa tinta, porque ela é diferente não é igual a tinta acrílica, que vem totalmente pastosa, mas também não é líquida, ela é um cremoso bem grosso, sabe? Pra primeira camada, eu gosto de fazer umas camadas mais ralinhas, então eu dei uma amolecidinha nela, assim, pouca coisa, ó, só pra pingar, tá vendo? Mas tá pingando grosso ainda. Por quê? Porque senão, se você faz uma camada com a tinta muito espessa, muito dura, fica tudo riscado. E a minha ideia pra esse negócio não é que ele fique riscado, é que ele fique bem pintado mesmo. Acho que eu vou começar pela base aqui da lateral. Acho que ainda assim, ainda eu colocando um sprayzinho de água, ainda ficou um pouco dura. Ainda tá deixando muita marca do pincel. Quando a tinta tá muito dura, deixa a marca do pincel, aí não é legal. E essa primeira camada aqui eu quero passar de pincel. Depois eu venho fazendo camadas com rolinho, sabe? Eu gosto que as últimas camadas sejam com rolinho, pra ficar mais uniforme. É que o rolinho rouba muita tinta, então se você... Essas primeiras camadas é bom deixar uma camada espessa, sabe? Com bastante tinta do pincel pra dar cobertura. Porque o MDF cru assim, ele rouba muita tinta, então ele vai sugar aqui. Ele é uma madeira que está aberta, né? Sem ser selada aqui a cobertura dele. Então ele vai... A cobertura não, a face dele aqui. Então ele vai sim sugar dessa tinta que você colocar aqui. Por isso que você tem que fazer umas camadas espessas até selar a base dele. Aí depois você vem fazendo camadas mais polidas. Gostei que é uma cor bem linda. Eu acho que a hora que ela seca, ela muda um pouco o tom. Acho que fica um tomzinho... Vocês não tá vendo nada, né? Que a cor tá pra... Ai, Paulinha, você... Tô aqui falando da cor, mas vocês não conseguem ver porque tá pra cima, gente. Pera aí que eu já vou colocar ela pro lado pra poder fazer outra. Tá vendo? É esse tipo de tom que ficou. E eu acho que quando ele secar totalmente, ele vai ficar um verde um pouquinho ainda mais fechado, porque eu fiz um teste, pelo menos no papel, né? Não testei no MDF, porque eu não tinha nenhum MDF de teste aqui, sabe? Então eu testei no papel, e aí no papel eu vou pintar até as fechaduras, gente. Que é tudo verde. O bom de pintar com pincel, principalmente as primeiras camadas, é que você consegue fazer o pelinho do pincel entrar nessas fendas que pode existir na caixa ou na coisa que você estiver pintando, na superfície. O rolinho já não encaixa aqui, então essa parte é boa. Ó, até que tá secando rápido, porque como o MDF é aberto, é cru, tá sugando a tinta rápida. Talvez dê tempo eu fazer pelo menos umas 2 camadas aqui. Que eu já estava pensando assim, ó, vou fazer umas camadas nesse vídeo. Qualquer coisa eu gravo um outro vídeo mostrando outro momento quando eu for fazer a parte do stencil. Provavelmente vai ser isso que vai acontecer, porque primeiro que eu tô com o tempo corrido hoje. Daqui a pouco é hora de buscar meu filhote na escola. E aí eu vou parar aqui ponto onde eu estiver fazendo na hora que for der a hora de eu sair. E aí deixo secando, só depois eu retorno para esse projeto aqui, gente.
Vocês também gostam de pegar as coisas da casa de vocês e pintar? Deixar ela com a carinha de vocês? Deixar com a carinha da sua casa, combinando com as suas coisas? Eu adoro fazer isso, adoro fazer link nas minhas coisas. Se eu tenho, sei lá, louça, alguma coisa verde, ou alguma planta, alguma coisa que faz decoração, que aí eu vou pintando as coisas, vou personalizando as minhas coisinhas, meus enfeites. Ou até as coisas que eu gosto muito. Eu adoro decorar com essas coisas úteis, sabe? Fazer uma peça que é útil, que você usa no dia a dia. Por exemplo, esse baú não foi lá pra minha cozinha até hoje, porque ele não tava bonitinho pra botar ele lá. Ele tava só o MDF, eu não quero usar daquele jeito. Então eu tava lá improvisando, deixando pães sempre numa caixa, numa Tupperware, que eu não queria botar um negócio feio. Só que agora surgiu um tempinho. Gente, que verde bonito! Eu confesso que os tons de verde que eu gosto mais, normalmente são os verdes mais fechados, os tons de verde militar. Mas esse verdinho aqui ganhou meu coração. Tá muito bonito. Já dá pra ver onde tá secando que suga muita tinta. Segundo a vendedora, essa tinta é específica para MDF. Ou madeira, essas coisas assim, né? Então, de repente ela vem naquela espessura lá para você usar mesmo com rolinho e ganhar tempo, né? Fazer coberturas mais rápido. Mas eu vou construir aqui. As próximas, de repente, eu não diluo, não coloco água. Tô achando mais fácil para poder pintar esses vincos que tem, sabe? Aqui. O vinco da porta aqui atrás, da porta do baú, onde ele tem que reclinar para trás. Coisa que eu já observei é que essa tinta rende muito, tá? Rende muito. Eu coloquei, sei lá, nem 50 gramas dela ali no copo. E aí joguei um pouquinho de água. Também, sei lá, 2 borrifadas. Muito pouco. Não medi pra saber direitinho pra vocês, mas achei que rende bastante. Acho que vai acabar dando pra eu pintar o baú quase todo. A primeira demão, sabe? Tô contando aqui que eu acredito que vai precisar de umas 3 demões. Umas 3 demãos de tinta. Pra realmente cobrir tudo. Tem que cuidar bem com as quinas, para que a hora que você passa o pincel do outro lado, não cria um excesso de tinta. E aí se criou, você tem que vir aqui e retirar e espalhar. Porque senão isso, a hora que a tinta seca aqui, cria um relevo horroroso no meio da sua pintura. No meio da pintura do negócio, entendeu? Vai ficar um vinco. Um relevo na quina. Não queremos isso.
Nossa, esqueci de trazer meu café. Que dó. É tão bom tomar um cafezinho com esse tempo chuvoso. Um cafezinho bem quente, gente. Aquece tudo. Deixa eu pegar esse aqui. Eita, briga. Encostei a roupa aqui no baú. Agora é virar ele de cabeça para baixo e fazer a tampa. Olha a beleza de não colocar avental. E hoje, além de não colocar avental, eu também não coloquei a minha jardineira, né? Tava com preguiça, que tá frio. Aí eu não quis tirar a minha roupa quentinha pra colocar a jardineira de pintura. Não faça isso, vocês. Não recomendo. Quando for pintar, coloca a roupa de vocês. De ateliê. Separa uma roupa aí. Separa uma roupinha velha pra vocês pintarem sem dó dela sujar. Eu, pelo menos, não gosto de garimpar todas as minhas roupas de tinta. Fico trabalhando com tinta o tempo todo e aí... Não sei. Gosto de separar roupas pro ateliê. Sempre é bom tampar a tinta. Não deixa muito tempo aberta não, porque ela perde umidade e vai virando uma craca ali. Nessa parte aqui de cima eu não vou diluir não. Vou ver se eu consigo. Porque essa aqui também é outra madeira, não é MDF, né? É outro material, não sei que material é esse, esqueci o nome. Não sei o que lá, depumado, não lembro agora. Mas já utilizei várias coisas com esse material aqui. Uma vez a moça me explicou o nome disso e eu esqueci. É, realmente, gente, a cobertura sem diluir é outra coisa, sabe? Cobre bem de primeira. Fiz besteira em dar uma diluída no início. Pelo menos nessa parte aqui da tampa, 2 pinceladas já dá pra ver que fica bem coberto, sabe? Depois de me sujar toda que eu vou colocar o avental, né, minha filha? Não dá pra ficar rebelde pintando sem avental. Tentando pintar sem meu avental não funciona. Vou colocar. Aqui eu terminei a primeira demão, vou mostrar pra vocês. Ainda não secou completamente, principalmente a parte de cima, que é a tampa que eu fiz por último, ainda tá brilhando, sabe? Quando ela seca, ela fica meio opaca. Opa, tem um negócio aqui dentro. O peixe. Eu vou aproveitar enquanto vai secando essa primeira demão para fazer essa parte aqui de dentro com vocês. Essa bordinha aqui, ó.
Ainda não decidi se eu vou pintar aqui por dentro, mas eu acho, aparentemente não, só vou fazer as bordinhas mesmo. Não quero passar tinta aqui onde vai encostar a comida, não. Talvez eu vou colocar comida aqui direto também nesse negócio, mas talvez eu passe um verniz. Vou pensar, porque qualquer coisa eu consigo passar um verniz em spray aqui dentro, só para criar uma camada de proteção mesmo, caso eu precise passar um paninho para limpar alguma coisa, um farelo, ou caia alguma umidade que Deus permita que não, mas MDF não pode entrar em contato com umidade, já sabemos disso, né, menina? Então acho que não vou passar tinta, mas vou jogar um spray de verniz aqui, depois no final. Finalizando, só para criar uma camada de proteção aqui dentro. Essa região aqui onde vai ser utilizada com alimentos. Coisa boa fazer pinturas e coisas manuais, né? Eu gosto. Deixa aqui, mano, se você gosta de assistir um negócio desse é porque você gosta também, né? Ou você só gosta de assistir, tem preguiça de fazer. Tem amigas minhas que detestam fazer coisas manuais, gente. Detestam, elas não têm paciência. Elas falam que detestam fazer isso aqui, ó. Fazer uma coisa com as próprias mãos. Eu amo. Pra mim é uma das coisas mais satisfatórias que tem na vida. É você pegar algo e ir criando, ou decorando, pintando. É muito bom. A sensação que você tem um superpoder de deixar uma coisa bonita. Ah, é tão bom. Quer dizer, não ri da minha cara, mas é essa a sensação que eu tenho. Se você faz coisas manuais, você também tem essa sensação. Que você tem o superpoder de deixar as coisas bonitas, sabe? De criar algo bonito. É muito bom. É uma coisa mágica. Por isso que eu acho que é terapêutico. Essas coisas são terapêuticas porque elas te dão uma satisfação muito grande de você realizar algo, de você concluir algo, de você criar algo, de embelezar. Todas essas sensações são boas para o ser humano, sabe? E aí, poucas coisas na vida exigem que você experiencie isso, sabe? Dependendo dos trabalhos, a maioria dos trabalhos você não te deixa essa sensação de satisfatoriedade na vida. De você se sentir assim, nossa, olha o que eu fiz, olha o que eu fui capaz de fazer. A maioria das coisas não deixam, exceto a maternidade e pintar. E artesanato. Essas coisas dão uma sensação boa na vida de que você consegue ver assim, o resultado do que você está fazendo e se orgulhar disso. Ou não também, né? Pode acontecer de não ser lá esse sonho. Mas se você se dedica e coloca ali destreza, um pouquinho de amor, vontade de fazer o que você está fazendo, você vai alcançar essa sensação boa que eu tô te falando. Pintei as bordinhas, aí fica aqui bonitinho, olha. Esse pincel que eu peguei pra fazer bordinha não é muito bom. Não é muito bom, deveria ter escolhido um outro que encaixa melhor aqui nas bordas. Mas tudo bem, já foi. Agora eu vou deixar essas bordinhas secando. E vou ver se eu consigo fazer mais uma camada com rolinho. Acredito eu que já tá num ponto, ó, quase não tá transferindo mais. Já tá num ponto aqui bom de fazer uma outra camada com rolinho. Achei, tá imundo, cheio de poeira. Mexi com... Cadê um paninho pra eu limpar? Tive que lavar o negócio de colocar tinta pra usar com rolinho.
simplesmente porque eu mexi com... Eu lixei umas peças de gesso aqui, e aí, minha gente, isso aqui tava pra fora da gaveta. Tudo que fica pra fora suja muito. Então tava duro de pó de gesso. E aí tive que limpar isso. Eu acho que pra fazer as camadas aqui com o rolinho, eu também vou ter que dar uma amolecida na tinta com água. Eu nem olhei se existe algum solvente específico para dissolver isso aqui, gente, ou se é o mesmo que tinta acrílica. Só simplesmente taquei água mesmo. A maioria das tintas é a base d'água, né? As que eu uso, pelo menos. Elas são antialérgicas à base d'água. Então essa daqui é uma das primeiras vezes que eu tô usando. Às vezes que eu já pintei MDF, eu fiz com tinta acrílica mesmo. Mas dessa vez eu não tinha nenhum tom de tinta acrílica nessa cor. Não tinha nenhuma cor, nenhuma tinta nessa cor bonitinha que eu queria. Vou começar com pouca tinta, se for... Tá vendo? O rolinho suga tudo. O problema de pintar com rolinho, você gasta o triplo de tinta. Tudo bem, ganha tempo, né? Ele consegue fazer uma região bem maior. Ele consegue alcançar uma região maior que o pincel não. Então você te poupa tempo, tem isso também. Aí, em contrapartida, você gasta o triplo de tinta. Depois eu limpo. Nem lembro qual foi o lado que eu comecei primeiro. Ai, aqui dentro não estava tão seco. Acho que tanto faz. Essa altura do campeonato, tanto faz. Acho que eu tenho que descobrir um rolinho que tem um pelo um pouco mais macio do que esse. Porque esse aqui ele é específico para artesanato, inclusive. Ai, despertou meu horário de pegar minha criança. Inclusive dizia lá que era super macio, não deixava marca e tal. Mas mesmo assim, com essa tinta aqui, eu sinto que marca. Fica meio texturizado, sabe? Talvez isso me rende um efeito legal no final. A minha intenção é que tenha cobertura. Se tiver bem coberto com a cor da tinta, tá tudo certo. Eu não me importo se ficar meio texturizado, não. Eu sou uma pessoa que eu gosto de textura nas coisas. Acho que traz uma naturalidade boa, sabe? Aqui a parte de cima ainda não estava totalmente seca. Acredito que esse material de cima demora mais a secar do que o MDF. O MDF seca mais rápido. Esse lado já foi. Falta mais dois lados. Vou pegar mais tinta. Tá vendo como o rolinho consome tinta? A minha esperança é só que ele faça mais rápido mesmo. Essa tinta aqui, diferente da tinta acrílica, eu senti que ela tem um pouquinho de cheiro, tá? Se você se incomoda com cheiro forte, eu que tô acostumada a usar a tinta acrílica, essa daqui, ó. Essa aqui da cor fix, não, essa aqui é verniz, tá besteira.
Mas é da Corfix também. Essa aqui, eu uso a tinta acrílica da Corfix. Normalmente, ela não tem cheiro, não me incomoda em nada, eu já acostumei talvez. Então assim, amo essa tinta. Essa daqui, eu senti da Acrylex que tem um cheirinho já um pouco que me incomoda. Talvez esteja me incomodando porque eu estou com a sinusite ruim atacada. Porque eu mexi com muitas poeiras nesses dias. Mexi nas caixas cheias de poeira. Então me atacou. Também teve mudança de clima, que estava quente, ficou frio do nada. E aí, fiquei ontem mal. E hoje também acordei fanha ainda, mesmo tomando remedinho. Talvez seja isso. Ou não, é natural da tinta mesmo. Esse aqui eu senti. Muito cheiro forte. Opa. Ó. Ficou um relevinho da tinta grudado, já faz uma camada estranha. Mas deu pra corrigir. Não tem jeito, o rolinho tá secando e ele vai deixando uma textura mesmo. Não vai ficar lisinha não, igual eu queria, mas talvez não tenha o que fazer. A outra opção que eu pensei que fosse ficar um pouco mais lisinha seria eu ter feito decupagem nessa caixa, ao invés de pintar, fazer uma decupagem com papel com guardanapo. Porém também não achei nenhum guardanapo bonito, nenhum tocou meu coração. Tem vários aqui, fiquei olhando pra ele esses últimos dias. Não achei nem belo assim a ponto de eu querer fazer a caixa inteira, sabe? E eu realmente queria ela nessas cores. Nessa corzinha, nesse tomzinho de verde, pra depois eu fazer uma decoração nela. Pra depois eu aplicar um stencil nela. Que eu vou deixar pra aplicar no próximo vídeo. Esse aqui eu vou... Opa! Esse aqui eu vou estar encerrando por aqui. Porque eu percebi que essa tinta aqui vai demorar para secar. Então talvez eu tenha que deixar essa caixa sem mexer. Vou já fechar meu ateliê aqui, que eu já tarde não tem nada para fazer nele. Então eu vou... Quer dizer, tem nada para fazer nele não. Eu não vou poder entrar aqui nele, porque eu tenho coisas para fazer na rua. Então eu vou deixar ela aqui fechada e secando. E aí amanhã, quando ela estiver totalmente seca, eu volto para poder gravar um outro vídeo fazendo a parte com o stencil e colocando os detalhes com a cor lavanda que eu mostrei pra vocês no início desse vídeo. Por hora é isso. Bom, o bom do rolinho é que tem como você vir depois, né, ele não remove, igual o pincel pode remover um pouco a camada de baixo. Então você pode vir alisando, arrumando, tem isso também. Vai depender da sua paciência. Aqui com duas camadas, uma com pincel e uma com rolinho, eu não sei no vídeo como tá aparecendo pra vocês, mas aqui visualmente, enquanto tá molhado, parece que tá bem cobertinho, sabe? Se bem que depois que seca, sempre a tinta, o material chupa bastante da tinta, então de repente vai aparecer, vai surgir a necessidade de eu fazer mais uma camada. Por enquanto, vai ficar assim. Simplesmente com essas duas camadas. Vou finalizar o vídeo aqui, vou deixar esse negócio secar. E aí depois eu gravo outro vídeo mostrando a parte de finalizar ele e colocar o puxador aqui na frente. Certo, gente? Um beijo pra vocês! Muito obrigada por assistir esse vídeo. Não esquece de deixar seu like e seu comentário nesse vídeo. Se puder, compartilha também com seus amigos, com as pessoas que você conhece. Muito obrigada! Tchau, tchau!